Meu namorado estava saindo às escondidas com a minha tia, enquanto me prometia que estava trabalhando até tarde para pagar nosso futuro juntos. Só que o futuro que ele estava construindo era com ela. Tenho 28 anos e estava num relacionamento há 3 anos com o Josh. 3 anos que eu achava que estavam construindo algo sólido, sabe? Morávamos juntos há 1 ano e meio, dividíamos as contas, falávamos sobre casamento, filhos, toda aquela conversa de casal que planeja o futuro. Até que tudo começou a desmoronar de forma tão sutil que quase não percebi. Foi no começo do ano passado que ele começou a agir diferente. Josh sempre foi dedicado ao trabalho, mas de uma hora para outra ele começou a fazer horas extras quase todo dia. Chegava em casa às 9h30 da noite, às vezes 10 horas, sempre com a mesma desculpa. Estava trabalhando dobrado para conseguir uma promoção e garantir nosso futuro. No início eu até achei fofo. Que homem dedicado, né? Que sorte a minha ter alguém tão focado em construir algo comigo. Eu preparava jantar, deixava esquentando no forno, esperava ele chegar. Mas conforme os meses foram passando, essa rotina começou a me incomodar. Não era só o fato de ele chegar tarde, era como ele chegava. Distante, como se a mente dele estivesse em outro lugar. E sempre tomava banho imediatamente, mesmo quando dizia que tinha passado o dia todo sentado no escritório. O que realmente começou a me deixar desconfiada foi quando Josh começou com uns jogos emocionais estranhos. Do nada, ele começou a me acusar de estar flertando com colegas de trabalho. Lembro de uma vez que chegou em casa e me perguntou por que eu estava rindo tanto no telefone. Era a minha irmã, pelo amor de Deus. Mas ele fez um escândalo, dizendo que eu estava sendo muito próxima de outros homens. Quando eu questionava essas acusações absurdas, ele virava o jogo e dizia que eu estava sendo paranoica, que estava inventando problemas onde não existiam. A manipulação era tão sutil que eu realmente comecei a questionar minha própria sanidade. Ele pedia para eu confiar mais nele, dizia que estava se matando de trabalhar por nós, e que eu estava sendo injusta ao duvidar dele. Eu me sentia culpada por ter qualquer suspeita. Que namorada horrível eu era, né? O homem se sacrificando pelo nosso futuro e eu aqui criando caso. Mas aí começaram a aparecer coisas que não faziam sentido. Recibos de compras caras que eu encontrava perdidos nos bolsos da calça dele. Uma vez achei um comprovante de um restaurante caro no centro da cidade. Um lugar que custava pelo menos R$ 200 por pessoa. Quando perguntei, ele disse que foi uma confraternização do trabalho. Mentira que eu só descobri depois, porque liguei pro RH da empresa dele fingindo que era da contabilidade para confirmar as datas das confraternizações do ano. Teve também as reservas de hotel que eu descobri no histórico do cartão de crédito conjunto. Josh dizia que eram viagens a trabalho, mas quando eu pesquisava, os hotéis eram todos aqui na nossa própria cidade. Hotel de luxo, diga-se de passagem. Para que diabos alguém precisa de um hotel na própria cidade para trabalhar? Quando questionei, ele ficou bravo e disse que às vezes precisava de um lugar para descansar entre as reuniões, que o escritório ficava longe demais de casa. A gota d'água que me fez realmente prestar atenção foi durante o jantar de ação de graças na casa da minha mãe. Estava toda a família reunida, inclusive a minha tia Amanda, irmã da minha mãe, de 37 anos. Amanda sempre foi meio, digamos, provocativa. Divorciada há 5 anos, sempre fazia comentários sobre homens, sobre relacionamentos, sempre com aquele sorrisinho maroto que me irritava um pouco. Durante o jantar, não sei por que diabos, ela começou a fazer uns comentários estranhos sobre ter a melhor companhia noturna que alguém pode ter, e como alguns segredos são mais deliciosos quando ninguém sabe. Na hora, todo mundo riu, pensando que ela estava falando de algum novo namorado misterioso. Mas alguma coisa no jeito que ela olhou pro Josh e no jeito que ele desviou o olhar rapidamente fez meu estômago embrulhar. Saí da mesa fingindo que ia buscar sobremesa na cozinha, mas na verdade fui pro banheiro tentar processar aquela sensação horrível que tinha tomado conta de mim. Minha mente estava fazendo conexões que eu não queria aceitar. Amanda morando sozinha, Josh chegando tarde todos os dias, os hotéis na cidade, os gastos estranhos. Não podia ser. Não podia ser a minha própria tia. Voltei pro jantar tentando agir normal, mas passei o resto da noite observando cada interação entre eles. Josh evitava olhar diretamente para Amanda, mas eu percebia que ele estava tenso, desconfortável. Amanda, por outro lado, parecia estar se divertindo com alguma coisa que só ela sabia. Naquela noite, quando chegamos em casa, Josh estava particularmente carinhoso. Me deu um abraço longo, disse que me amava, que estava trabalhando tanto porque queria me dar a melhor vida possível. E eu ali, fingindo que estava tudo bem, enquanto minha mente não conseguia parar de pensar naquela sensação estranha que tive durante o jantar. Foi na semana seguinte que recebi a confirmação que mudaria tudo. Uma amiga minha, a Carla,
Trabalha numa cafeteria perto do bairro onde a Amanda mora. Ela me mandou uma mensagem no meio da tarde de uma quinta-feira com uma foto anexada. A mensagem dizia: "E esse seu namorado aí?" Na foto, Josh estava encostado no carro da Amanda, e eles estavam se beijando. Não era um beijo de cunhado e cunhada. Não era um beijo de despedida familiar. Era o tipo de beijo que pessoas que estão tendo um caso dão quando acham que ninguém está vendo. Eles estavam tão absortos um no outro que nem perceberam a Carla tirando foto da janela da cafeteria. Eu estava no trabalho quando recebi essa foto. Lembro que fiquei olhando para a tela do celular por uns 5 minutos, tentando processar o que estava vendo. Minha primeira reação foi de choque total. Depois veio a raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Mas logo depois, uma coisa estranha aconteceu. Veio uma calma fria, calculista. Eu não ia fazer escândalo. Eu não ia chorar. Eu ia planejar. Saí do trabalho naquele dia e fui direto para a casa da minha prima Natalie. Natalie sempre foi minha confidente. A pessoa mais inteligente da família, formada em psicologia e com um dom natural para a estratégia. Mostrei a foto para ela e contei todas as minhas suspeitas dos últimos meses. A reação dela foi exatamente o que eu precisava. Raiva controlada e vontade de justiça. Passamos a tarde inteira planejando. Natalie sugeriu que eu não confrontasse Josh imediatamente. Ela disse que homens como ele sempre têm uma desculpa pronta, sempre conseguem virar o jogo e fazer a gente se sentir culpada. O plano era juntar evidências, documentar tudo e preparar uma saída estratégica que deixasse ele sem chão. A primeira coisa que fiz foi começar a agir como se nada tivesse mudado. Quando Josh chegou em casa naquela noite, às 10h15 da noite, eu estava na sala assistindo Netflix, como sempre. Ele me deu um beijo na testa. Disse que tinha sido um dia puxado e eu respondi que tinha deixado o jantar no forno. Até elogiei o quanto ele estava se dedicando ao trabalho. Disse que era sortuda por ter um homem tão esforçado. Nos dias seguintes, comecei a documentar absolutamente tudo. Horários que ele saía e chegava, desculpas que dava, gastos no cartão, quilometragem do carro. Criei uma pasta no meu computador com screenshots de todas as movimentações financeiras suspeitas. Também comecei a gravar nossas conversas, sempre que ele inventava alguma desculpa nova para chegar tarde. A Natalie, enquanto isso, criou um perfil falso nas redes sociais. Usou fotos de uma modelo que ela achou no Pinterest, criou uma história convincente sobre ser nova na cidade, precisando de dicas de lugares legais para conhecer. O nome que ela escolheu foi Marina. Em menos de uma semana, ela conseguiu adicionar Josh no Instagram e começou a interagir com as postagens dele. Josh mordeu a isca mais rápido do que a gente esperava. Em 3 dias, ele já estava mandando mensagem privada para Marina, se oferecendo para mostrar os melhores lugares da cidade. Em uma semana, ele estava flertando descaradamente, dizendo que era um cara solteiro e bem-sucedido, que adoraria conhecer alguém especial. A parte mais nojenta foi quando a Natalie conseguiu marcar um encontro com ele. Josh disse que conhecia um bar incrível, que seria o lugar perfeito para um primeiro encontro. O bar era o mesmo lugar onde eu tinha visto o recibo caro meses atrás. Natalie foi até lá, obviamente usando uma peruca e óculos escuros, e gravou toda a conversa no celular. Nesse encontro, Josh se abriu completamente. Disse para Natalie que estava meio que preso numa situação complicada, com uma mulher muito carente e possessiva, que eu vivia pegando no pé dele, questionando onde ele estava, sendo ciumenta sem motivo. Disse que estava tentando se livrar de mim aos poucos porque eu era muito dramática, e ele não sabia como terminar sem causar uma cena. O mais revoltante foi quando ele contou para Natalie que estava tendo um caso com a tia da namorada, porque mulheres mais velhas sabem o que querem e não ficam enchendo o saco com compromisso. Disse que a situação era perfeita porque ele conseguia o melhor dos 2 mundos. Sexo sem compromisso com a Amanda e estabilidade financeira comigo, já que dividíamos todas as contas. Quando a Natalie me mostrou essa gravação, eu senti uma mistura de nojo e satisfação. Nojo pelo óbvio, mas satisfação porque agora eu tinha tudo o que precisava para destruir a vida dele completamente. A partir daí, o plano entrou numa fase mais agressiva. Josh estava tão confiante que tinha enganado todo mundo que começou a se descuidar ainda mais. Ele começou a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã para impressionar a falsa Marina. Jantar de R$300, aluguel de carro de luxo para impressionar, até uma entrada para um cruzeiro que custou R$2.000. Tudo no nosso cartão de crédito conjunto, obviamente. Enquanto ele se afundava em dívidas tentando impressionar uma mulher que nem existia, eu comecei a me preparar para sair limpa dessa situação. Transferi meu nome de todos os contratos que dividíamos: apartamento, internet, financiamento do carro dele.
Felizmente, como ele estava sempre muito ocupado trabalhando, eu é que cuidava de todas essas burocracias. Ele assinou tudo que eu colocava na frente dele sem nem ler. Também abri uma conta corrente em outro banco e comecei a transferir meu salário para lá. Como meu salário caía sempre direto na conta conjunta e eu é que administrava nossas finanças, Josh nem percebeu a mudança. Para ele, o dinheiro continuava aparecendo magicamente e ele podia gastar à vontade. A cereja do bolo veio quando Josh decidiu que estava na hora de oficializar nosso relacionamento. Chegou em casa numa sexta-feira com uma aliança barata, que devia ter custado uns R$100, e me pediu em casamento no estacionamento do meu trabalho. Não foi nem um pedido romântico. Foi literalmente ele falando que achava que estava na hora de casarmos, que seria bom para nossa situação financeira e que ele já tinha comprado as alianças. Fingi surpresa. Disse que era muito importante e que precisava pensar com carinho numa decisão tão séria. Josh ficou meio irritado. Claramente esperava que eu dissesse sim imediatamente, mas concordou em me dar uns dias para pensar. Esses dias que ele achou que eu estava refletindo sobre o casamento foram, na verdade, os dias finais do meu plano. Eu já estava morando na casa da minha amiga Júlia há uma semana, mas Josh não sabia porque eu saía de casa antes dele acordar e voltava depois dele dormir. Deixava bilhetinhos dizendo que estava dando plantão no trabalho para ganhar uma grana extra para o nosso futuro. Ele acreditava em tudo. A Natalie continuou mantendo Josh ocupado com a farsa da Marina. Eles estavam marcando encontros quase todo dia, e ele estava gastando ainda mais dinheiro tentando impressionar. Chegou ao ponto de ele pedir dinheiro emprestado para os amigos para bancar os gastos com ela. Claro que ele não contava que estava traindo, dizia que era para uns investimentos que iam dar muito retorno. Enquanto isso, eu juntei todas as evidências que tinha coletado. Fotos, gravações, comprovantes de gastos, mensagens que ele mandou para Marina, tudo organizadinho numa pasta. Também consegui mais fotos dele com a Amanda, porque depois que eu soube onde procurar, ficou fácil flagrar. Eles se encontravam sempre no mesmo hotel, sempre na mesma cafeteria depois. O final que eu planejei foi cirúrgico. Marquei um almoço de domingo na casa da minha mãe, aquele tipo de reunião de família que Josh odiava, mas não podia recusar. Convidei todo mundo, meus pais, meus irmãos, tios, primos, inclusive a Amanda. Disse que tinha uma notícia importante para contar para a família. Josh chegou lá achando que eu ia anunciar nosso noivado. Estava até meio orgulhoso, com aquele sorrisinho convencido de quem acha que tem tudo sob controle. Amanda também estava lá, obviamente sem imaginar que eu sabia de tudo. Depois do almoço, pedi a atenção de todo mundo e disse que realmente tinha uma notícia muito importante. Comecei falando sobre relacionamentos, sobre confiança, sobre como é importante ter pessoas em quem podemos realmente confiar na nossa vida. Josh estava ali, sorrindo, provavelmente pensando em como ia ser constrangedor para os outros quando eu fizesse o anúncio meloso do noivado. Amanda estava do outro lado da sala, mexendo no celular, entediada. Aí eu peguei meu laptop e disse que queria mostrar umas fotos para a família. Comecei com as fotos mais antigas que eu tinha. Josh e Amanda se beijando no carro, Josh entrando no hotel, eles saindo do hotel juntos. A primeira reação foi de confusão. Minha mãe perguntou quem eram as pessoas nas fotos. Meu pai estava tentando entender o que estava acontecendo. Então, eu expliquei, com a voz mais calma possível, que as fotos mostravam meu namorado há 3 anos tendo um caso com minha tia há pelo menos 8 meses. Que enquanto ele me dizia que estava trabalhando para construir nosso futuro, na verdade estava construindo um futuro com a irmã da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Josh ficou branco como um papel. Amanda deixou o celular cair no chão. Minha mãe começou a chorar. Meu pai se levantou da cadeira com uma cara que eu nunca tinha visto. Mas eu não tinha terminado. Peguei o celular e comecei a tocar as gravações do encontro entre Josh e a falsa Marina. A voz dele dizendo que eu era carente e possessiva, que estava tentando se livrar de mim, que o caso com a Amanda era perfeito porque ele conseguia o melhor dos 2 mundos. Josh tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. Continuei com os comprovantes dos gastos, mostrei os R$2.000 do cruzeiro, os jantares caros, tudo pago com nosso dinheiro comum enquanto ele mentia pra mim sobre estar fazendo sacrifícios pelo nosso futuro. A reação da família foi exatamente o que eu esperava. Meu pai expulsou os 2 de casa na hora. Minha mãe disse pra Amanda que nunca mais queria ver a cara dela. Meus irmãos ficaram em choque total. Josh ainda tentou uma última cartada. Disse que eu estava louca, que tinha inventado tudo, que as fotos eram montagem. Mas aí a Natalie, que estava lá também, se revelou. Tirou a peruca que estava usando e disse pra ele: "Oi, Josh. Prazer, eu sou a Marina." A cara de desespero dele foi impagável. Ele entendeu na hora que tinha caído numa armadilha elaborada havia meses. Tentou negar tudo de novo, mas a Natalie tinha as gravações no celular dela também.
Amanda tentou sair de fininho, mas minha mãe bloqueou a porta. Começou a gritar com ela, dizendo que nunca imaginou que a própria irmã fosse capaz de uma traição desse nível. Amanda ficou mudinha, não conseguia falar nada para se defender. Josh ainda fez uma última tentativa patética de tentar me reconquistar. Disse que tinha sido um momento de fraqueza, que me amava, que podia explicar tudo, que a Amanda tinha se jogado para cima dele e ele não soube resistir. Típico de homem covarde, né? Jogar a culpa na mulher. Aí eu entreguei para ele a surpresa final. Os papéis da transferência do apartamento, do carro, de todas as contas. Expliquei que ele agora era responsável por todas as dívidas que tinha feito nos últimos meses. Os R$ 2.000 do cruzeiro, os jantares caros, o aluguel do carro de luxo, tudo ia pro nome dele. Também entreguei uma cópia de todas as evidências que eu tinha reunido e disse que se ele tentasse me procurar ou me incomodar de qualquer forma, eu ia espalhar tudo isso nas redes sociais dele, mandar pro RH da empresa onde ele trabalha e para todos os amigos e familiares dele. Josh saiu de lá destruído. Amanda também. Os dois foram embora separados, sem nem se olhar. O relacionamento deles tinha sido só uma conveniência, e quando a situação apertou, cada um correu para seu lado. Nos dias seguintes, Josh tentou me ligar várias vezes, mandou mensagem, até apareceu no meu trabalho uma vez. Mas eu não cedi nem 1 centímetro. Bloqueei ele em tudo, mudei meu número, e quando ele apareceu no trabalho, chamei a segurança. A Amanda tentou falar com minha mãe algumas vezes, mandou carta pedindo perdão, mas minha mãe foi irredutível. Disse que não existe perdão para esse tipo de traição familiar. O mais satisfatório de tudo foi ver como as consequências foram se desenrolando para eles. Josh perdeu vários amigos quando a história se espalhou. A empresa onde ele trabalha tem uma política rígida sobre conduta moral, e quando o RH soube da situação, não fui eu que contei, foram os próprios colegas dele que souberam da história. Ele foi demitido. Com as dívidas que ele tinha acumulado tentando impressionar a falsa Marina, mais a perda do emprego, ele teve que vender o carro e se mudar para um apartamento minúsculo. Soube por amigos em comum que ele está trabalhando como entregador de aplicativo para tentar pagar as contas. A Amanda também não se deu bem. Minha mãe contou para a família inteira o que tinha acontecido. Então ela virou persona não grata em todos os eventos familiares. Como ela sempre dependeu muito da família para apoio emocional e até financeiro às vezes, ficou completamente isolada. O mais incrível é que até hoje, quase 1 ano depois, nenhum dos dois admitiu que fez algo errado. Josh mandou uma mensagem para mim há alguns meses, dizendo que eu tinha exagerado, que não precisava ter feito todo aquele escândalo, que podia ter conversado com ele em particular. Amanda mandou uma mensagem similar para minha mãe, dizendo que as coisas tinham saído do controle, mas que não era nada tão sério assim. Eles simplesmente não conseguem aceitar a dimensão da traição que cometeram. Na cabeça deles, eles são as vítimas da situação. Eu é que exagerei na reação. Hoje estou muito bem, obrigada. Moro num apartamento lindo com a Júlia, que virou minha melhor amiga depois de tudo isso. Estou namorando um cara incrível que conheci há 6 meses. Alguém que realmente me valoriza e me respeita. A experiência com o Josh me ensinou muito sobre os sinais que eu devo observar num relacionamento e sobre como é importante confiar no meu instinto. A Natalie se tornou uma lenda na família depois dessa história. Ela sempre teve talento para estratégia, mas essa operação foi masterpiece dela. Até hoje a gente ri lembrando da cara do Josh quando ela tirou a peruca. O que mais me orgulha de toda essa história é que eu não deixei a raiva me cegar. Podia ter feito escândalo no primeiro momento, podia ter partido para agressão, podia ter me rebaixado ao nível deles. Mas escolhi ser estratégica, paciente e garantir que a justiça fosse feita da forma mais eficiente possível. Josh e Amanda destruíram 3 anos da minha vida com suas mentiras e traições, mas eu transformei essa traição na melhor lição que já aprendi sobre como me defender e como nunca mais permitir que alguém me desrespeite dessa forma. Eles acharam que estavam sendo espertos, que tinham conseguido enganar todo mundo. Mas no final, quem se deu bem fui eu. Eles ficaram com as dívidas, com a reputação destruída, sem família, sem amigos, sem nada. E eu fiquei com minha dignidade, minha inteligência e a satisfação de saber que soube me defender da forma certa. A última coisa que soube sobre eles é que Josh está tentando reconstruir a vida em outra cidade, longe de todo mundo que conhece a história. Amanda continua morando aqui, mas completamente isolada da família. Soube que ela tentou se reaproximar de algumas pessoas, mas a história já se espalhou tanto que todo mundo fica desconfortável perto dela. E eu estou vivendo minha melhor vida. Aprendi que a melhor vingança não é se rebaixar ao nível de quem te machuca. A melhor vingança é se erguer, se proteger
e deixar que as próprias ações deles os destruam. Porque no final, pessoas que são capazes de traições desse nível sempre acabam se traindo também. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.